Que prazer estar com vocês aqui neste dia. Nós vamos falar sobre crianças para adorar a Deus. E é um privilégio para mim, muito grande, estar aqui com vocês. Mas nós escolhemos para esta meditação um personagem muito interessante que a gente já conhece, já ouviu falar sobre ele. Quem será? Quem foi este personagem? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, seu pai era um homem respeitado na cidade. E Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Foi mesmo. Davi enfrentou situações desafiadoras. Enfrentou um urso, enfrentou um leão, enfrentou pessoas gigantes. Davi era um homem que gostava de tocava harpa. Isso. E um dia ele foi ungido por Deus através do profeta Samuel. Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. E a Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Foi reconhecido entre o povo de Israel quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu. Como é o nome do gigante filisteu? Golias. E aquele desafio que já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra o Golias. Quem foi então que assumiu isso? Foi o pequeno Davi, que nem suportou armaduras, espadas. Com uma funda, então, ele foi e conseguiu vencer esse gigante. O rei Davi era um homem sincero, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. E ele reconhecia seus erros, pedia perdão a Deus. O rei Davi era descrito como líder de adoração musical de Israel. Foi um inventor de instrumentos musicais, um habilidoso tocador de harpa. De todos os salmos de Davi, 73 é dele. Temos 58 versículos sobre o rei Davi, aonde no Novo Testamento. Entre elas está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi. Filho de Davi? Exatamente. Por que filho de Davi? Porque foi da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem, como a gente chamaria, da família de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registra as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22, 16. Uma das inscrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Davi compôs música, escreveu salmos, tocou instrumentos de música, a harpa, reconhecia a soberania de Deus, o poder de Deus,
a majestade de Deus, a proteção de Deus, a salvação em Deus. Este pastor de ovelha nos ensina que em todo tempo Deus é digno de louvor por tudo que representa e faz. E Ele se agrada quando alegramos o coração dele. A música tem um poder muito grande. A música é para adoração e exaltação a Deus. A música é para ensinar as verdades sobre Deus. A música calma a mente e o coração. A música ensina sobre a salvação em Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros. Com quê? Com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E aí nós vamos encontrar que através da música, através dos salmos, nós fazemos Deus, Jesus conhecido. Quando as pessoas ouvem o nosso testemunho. Verdade. No Salmo 8, versículo 2, diz assim: dos lábios das crianças e do recém-nascido, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Esse texto nos faz pensar de que as coisas puras, as coisas simples, pode transformar com o poder de Deus. Mas uma pessoa comentou sobre esse texto, lá de Salmo 8, versículo 2. E quem será que foi? Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 17, diz assim, versículo 12 ao 16, diz assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Aí Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Imaginem Jesus colocando isso diante daqueles mestres, daqueles que estavam ali como autoridades do templo. Mas a autoridade de Jesus era do Pai. Existem pessoas com interesse de lucrar com as coisas de Deus. Tá certo isso? Não está certo. Jesus quer pessoas na sua casa, a igreja. Para quê? Para aclamá-lo como filho de Davi, filho de Deus, raiz de Davi. A sinceridade, a pureza, a alegria, o prazer de cantar é oferecido por uma criança que oferece o louvor verdadeiro para Deus.
Não pare de louvar ao Senhor. Ele quer o seu louvor sincero. Verdade? O seu louvor puro, o seu louvor alegre, mostrando a todos quem é o verdadeiro Deus, a quem merece todo louvor. Se alguma música que você ouvir entristeceu o coração de Deus, não cante. Não cante. Evite cantar alguma coisa que você não crê. Cuidado com o inimigo de nossas almas que tenta nos roubar o lugar de Deus. Não cante nada que glorifique e honre outro ser, senão o nosso Rei Jesus, a quem deu a sua própria vida para nos livrar do pecado. Quando invocamos o nome de Jesus, tudo em volta se transforma. Deus está no meio dos louvores, verdade? Não pare de louvar. Quando estamos louvando, estamos na presença de Deus. Não existe espaço para o mal. Faça como o jovem Davi. Defenda o nome do Senhor e exalte sempre o seu nome. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. E então, todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Gostou da música? Vocês gostaram da música? Que Deus possa nos abençoar e faça da sua música um verdadeiro louvor a Deus. Um grande abraço em cada um de vocês.